Olá, entramos aqui ao vivo agora para mais uma live do nosso canal Você Acha Justo? Uma campanha da sociedade civil por uma política tributária mais solidária, justa e sustentável. Tenho a honra aqui de participar com vocês. Tá vazando o meu som aqui, deixa eu desligar. Uma honra receber as pessoas que estão aqui hoje com a gente, que eu vou apresentar. O nosso tema, igualdade, tributação e por que taxar grandes fortunas e então recebo aqui, e queria agradecer desde já a presença de quem está nessa live, tanto assistindo, quanto aqui participando da conversa. Então, o professor Ladislau Dalbor, que é professor titular de Economia na PUC de São Paulo, foi e é consultor de organismos da ONU, estados, municípios do Brasil, é autor de mais ou menos 40 livros, principalmente sobre economia, desenvolvimento e desigualdade, os temas correlatos. Ele acaba de lançar o livro O Capitalismo se Desloca, pelas edições Sesc. Daqui a pouco ele pode falar um pouco disso também. Uma honra receber também a Vânia Santana, que é historiadora, vice-presidente do Conselho Curador do IBASE, foi secretária de Direitos Humanos no estado do Rio de Janeiro, é integrante da Coalizão Negra por Direitos, depois ela complementa ou me corrige, e hoje eu conversei com ela mais cedo e ela está acompanhando com muita atenção o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que está acontecendo em Genebra. Então, ela está com esse fuso horário Brasil-Genebra, com 5 horas de diferença. E esse conselho está colocando em pauta lá o racismo, a violência policial, o caso George Floyd dos Estados Unidos. E vamos ver vamos debater também se a gente consegue colocar lá a violência policial do Brasil e essa desigualdade, o racismo estrutural que a gente tem no Brasil também. E fechando aqui a nossa live de hoje, o nosso time, o Dão Real Pereira dos Santos, que é auditor fiscal da Receita Federal, diretor de Relações Institucionais do Instituto Justiça Fiscal, o IJF, e é um dos autores da proposta da reforma tributária solidária, sobre a qual a gente tem conversado muito no canal Você Acha Justo, que tramita na Câmara como um substitutivo global à PEC 45, e com essa ideia de instituir um novo modelo de tributação que seja mais justo, solidário, que combata desigualdades. E eu vou começar a passar a bola primeiro para o Ladislau Dalbor, agradecendo mais uma vez a presença. E, Ladislau, eu quero te perguntar uma primeira questão aqui para a gente começar o nosso debate, perguntando mais o seguinte para você. A lista Forbes desse ano, ela listou 206 bilionários brasileiros. Em 2012, eram 74 bilionários. A gente triplicou o número de bilionários no Brasil em 8 anos. E de um ano para cá, esses 206 bilionários, eles aumentaram a fortuna deles em 230 bilhões, que é 8 vezes o orçamento do Bolsa Família. Esses bilionários pagam imposto? Se eu pego 1 bilhão, eu aplico isso a 5%, moderado, tá? No investimento, não precisa produzir nada, é só o computador, tá? É uma coisa, sinais magnéticos. Eu apliquei isso a 5%, eu estou ganhando, ao dia, 137 mil. Está entendendo o que é 1 bilhão? Ou seja, o impacto dos trabalhos do Piketty são tão profundos, né, no planeta todo, porque ele escancarou, não precisava escrever 720 páginas para isso, mas ele escancarou o óbvio. Hoje, você aplicar dinheiro, aplicação financeira, que no Brasil se confunde com investimento, né? Você não está construindo, não está produzindo nada, está fazendo aplicação financeira, certo? A aplicação financeira rende, no mundo, nas últimas décadas, entre 7% e 9% ao ano, certo? A produção no mundo de bens e serviços, que dá trabalho, né, aumenta 2,5% ao ano. Onde é que vai o capital? Vai para onde rende mais, certo? E aí um capital do
E o José Safra não rende 5% moderados, rende muito mais, né? Quanto mais você tem capital. Então, na realidade, a forma de acumulação mudou. Quando o Martin Wolf, que é economista-chefe do Financial Times, diz que este sistema perdeu sua legitimidade, é o quê? É que essas fortunas não estão baseadas na produção. Que o capitalista, que produtor de sapato, que explorava seus trabalhadores, pelo menos produzia sapatos, gerava emprego e pagava imposto. Esse aqui não. E tem mais. Isso se generalizou. Tá? Então, você tem essa apropriação, né, de recursos pelas aplicações financeiras, e tem mais. Você gera essa apropriação do excedente social através de taxas de juros, que no Brasil constituem, evidentemente, agiotagem. Né? Nós tínhamos na Constituição o artigo 192, que limitava os juros a 12% mais inflação. Eles liquidaram esse artigo e, a partir daí, os bancos cobram rigorosamente o que querem. O que a lei exige é apenas que eles informem o que estão cobrando. O conceito de fluxo financeiro integrado é muito importante, porque nós temos as apropriações através das aplicações financeiras, deu o exemplo do Banco Safra, né? Então rende muito mais você fazer aplicação financeira do que investir. Inclusive explica em grande parte a desindustrialização do país. Tá? Mas tem também as taxas de juros. As taxas de juros no Brasil são absolutamente escandalosas. Tá? Elas são legais, porque o artigo 192 da Constituição foi liquidado, é mais uma iniciativa do José Serra, né? E os bancos cobram o que querem. Deixa eu lembrar aqui, crédito livre. Você pega um empréstimo no banco, para a pessoa física está 96%, agora abril 2020. Tá? Para a empresa, 44%. Na Europa, para a empresa está 2% ao ano, certo? E para a pessoa física está 3,5%. Ou seja, isso aqui se transformou numa apropriação através das taxas de juros, né? Através das aplicações financeiras, né? Você endividou as famílias, endividou as empresas, você endividou o Estado, e os grupos que fazem aplicações financeiras enriquecem de maneira absolutamente dramática, o que explica a cifra que o Camilo estava dando, né? Dessas pessoas que em 12 meses aumentam em 230 bilhões as suas fortunas numa economia paralisada desde 2014. Certo? Então, na realidade, quando a gente pensa o sistema tributário, tem que pensar no seguinte, não é só reduzir a desigualdade, é tornar o capital produtivo. Né? Na crise de 29, o Roosevelt lascou uma alíquota de 90% em cima das faixas mais elevadas de fortunas financeiras. 90%. Sabe o quê? O cara vê que vão taxar a fortuna dele, ele pensa, olha, deixa eu usar em alguma coisa. Né? Você pode estender isso para a terra. Nós, no Brasil, temos 160 milhões de hectares de terra praticamente parada, subutilizada. Né? 160 milhões de hectares é 5 vezes o território da Itália. Essa gente está esperando o quê? Está esperando valorizar a terra. Certo? Você, na Europa, você pega, te lascam, se você tem uma terra improdutiva, te lascam um imposto tal, que ou você vende para quem vai produzir, ou você produz. Certo? Então, a coisa, em parte, é desigualdade, e em parte é usar o sistema tributário que ele, de certa maneira, favoreça quem contribui para a economia. Esse é o eixo central da transformação que a gente precisa. Né? Agora, tem que acrescentar, eu faço o fluxo financeiro integral, desde os sistemas de crédito, os cartões, os crediários, os créditos nos bancos, até a deformação do sistema tributário e até os paraísos fiscais. Né? Nos paraísos fiscais, nós temos lá tínhamos, em 2012, os americanos calcularam 520 bilhões de dólares, dá mais ou menos um terço do PIB brasileiro, mais ou menos 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Isso aqui é surrealista.
Ou seja, o país é drenado pelo sistema financeiro, e a base disso é que o dinheiro mudou. O dinheiro é um sinal magnético, entende? Não é aquela coisa que você tem que transportar dentro de mala ou de cueca nas nossas sólidas tradições brasileiras. Deixa eu fazer uma comparação. Eu queria só comentar, por exemplo, a gente está vivendo num momento aqui que os R$ 600 de auxílio emergencial tem discussão, o governo quer baixar para 200, quer ficar que seja só 2 meses ou passar para 3 meses, fica essa disputa o tempo todo, e a gente teve com, né, um grande burburinho quando o Itaú anunciou que ia fazer uma doação de 1 bilhão um tempo atrás para um fundo de apoio à saúde, né? Eu queria passar para a Vânia perguntando um pouco sobre isso, quer dizer, a gente tem os quatro maiores bancos do Brasil cresceram a economia deles 13% no ano passado, enquanto o PIB cresceu 1%. E o Chile, 2 semanas atrás, o Congresso do Chile aprovou a taxação de grandes fortunas, também com uma ideia de ajudar nesse momento de crise, etc. e tal. Como é que a gente ter esse país em que tem esses bancos de grandes empresas, esse capital improdutivo, muitas vezes, como o Ladislau falou, que cresce o faturamento, o lucro anualmente, e ter essa disputa tão pesada, tão permanente, para conseguir um auxílio emergencial para que as pessoas consigam sobreviver durante os meses de pandemia? Alô, boa noite a toda a audiência do Você Acha Justo. É um prazer imenso estar aqui, tendo essa discussão. Professor Dão, realmente é um prazer enorme. Primeiro, você já me anunciou, eu sou historiadora, né? Eu dou pitaco em economia. Mas, pela fala do professor, se nós tivéssemos combinado, não ia dar tão certo. E a gente não conversou, não combinou nada. Eu sou uma ativista do movimento negro. O que eu entendo bastante bem nessa história toda desse país é sobre racismo. É impossível falar dessa imensa concentração de renda sem falar da concentração de poder. E isso é uma história que nós podemos contá-la nos detalhes. Ela está escrita, ela pode não ser lida por pura conveniência, mas ela está muito bem retratada. Nós temos o tipo de concentração de renda e essa forma de construir os grandes milionários, os fortunas, porque houve uma apropriação extraordinária, como o senhor bem acabou de dizer, do Estado. Né? Nossa, não vou nem... Essa leve passagem ao deputado Serra não é uma... Nós vamos poder encontrar em diversos momentos da história do Brasil essa movimentação de apropriação, de acercamento do Estado que permite, que autoriza, que cria as primeiras raízes e elas se fortalecem. Não foi. Esta é uma base importantíssima de um debate que nós queiramos travar sobre o que é justo. Como se formam as elites no Brasil e como as elites se reproduzem. E elas se reproduzem não só pela apropriação, estar no espaço de poder e decisão, mas, sobretudo, aquela que pode definir os destinos do capital. Sempre foi assim. Está na origem da Constituição da sociedade brasileira. É muito engraçado, né? Quando nós somos crianças, quando somos a primeira vez apresentados ao Tratado de Tordesilhas, né, a divisão do território, tal como ele foi colonizado, não há como se imaginar como foi, de fato, profundo a ideia de que grandes faixas de renda e poder
a um pequeno grupo, mesmo que esse grupo jamais tenha pisado aqui, como foi o caso. Nem todas as 14 foram desenvolvidas no mesma forma. Então, o que eu quero introduzir no nosso debate, que eu acho que é uma questão política absolutamente importante, é que no caso brasileiro, essa concentração, ela é agravada por uma circunstância absolutamente objetiva. Nós somos um país fundado na escravidão, na violência da escravidão, e que reproduzimos até hoje essa característica essencial e que se materializa de uma forma absolutamente extraordinária na atualidade em algo que a gente, os ativistas, chamam de racismo. Impressionante. Porque existe alguma coisa muito característica e comum a essa gente. Elas são brancas. Não parece fantástico? Não importa o quanto eles têm exatamente. É claro que existe uma hierarquia entre eles, mas não existe hierarquia nenhuma étnico-racial. Tem alguma coisa de muito parecido com o nosso passado. E eles querem assim. Então, é a reprodução de um grupo, de uma estrutura de poder que é ideológica. Claro que ela se expressa no capital, mas é uma forma de estar na relação de poder. E é muito interessante porque quando tem uma história na transição, que eu tenho que contar aqui para a gente rapidamente passar, eu sei que eu não quero monopolizar, mas que ilustra bastante bem essa história da apropriação, como você chega ao Estado para você poder organizar o capital. E quando eu digo o Estado, no perfil que nós temos hoje, é isso mesmo, né? É o judiciário, é o legislativo e é o executivo. Você tem que harmonizar, você precisa estar jogando com esses 3 pratos bem equilibrados. Então, eu queria contar uma história. Tem um decreto, historiadora, né? Tem um decreto que eu acho que que nós que somos críticos, vocês, esse debate, precisam ler. É um decreto 528, de junho de 1890. Ele é um decreto que tem 42 artigos. E ele é uma pérola historiográfica, porque ele organiza toda a esfera de vida produtiva da população migrante no Brasil. Ele é o decreto que regulariza a imigração. Tem 42 artigos. Está tudo lá. Não há só uma concessão de terra, mas principalmente concessão de trabalho, que depois vira herança. Os tais 4 milhões quase 4 milhões, 3.900.000 migrantes estrangeiros, 83% deles europeus, que vieram para o Brasil, vieram abrigados nessa generoso decreto. É só um decreto, tem tudo. Companhia de seguro, companhia de navegação, está tudo ali organizado. Quero dizer isso porque tem pessoas que foram generosamente abrigadas, enquanto que a lei que extingue a escravidão tem 2 artigos e 17 palavras. Então, Lansdal e Dão, aqui pode ser muito parecido com o que está acontecendo em várias outras partes do mundo. Mas isso aqui tem especificidade. Isso aqui é
tem uma originalidade que nós precisamos enfrentar, e ela é política. Só para começar, né? Eu acho que eu não respondi, mas eu falei. Muito bom. Ui. Essa coisa estrutural é tão absurda, né, que a gente também tem, numa live da semana passada a gente estava comentando que as pessoas muito ricos que não pagam imposto ou pagam muito menos do que deveriam pagar imposto, convenceram os pobres que efetivamente pagam imposto de que imposto é uma coisa ruim, de que imposto é mal utilizado, de que o brasileiro paga imposto demais. Essas pessoas que pagam imposto muito menos do que os mais pobres, criaram uma cultura que demoniza o imposto, que essa coisa toda. Porque, na verdade, não é esse o papo deles. O negócio é ser rico, o negócio é ter poder, né? Dinheiro é uma coisa que quem conversa é pobre. E eles nunca vão usar eles acham que nunca vão usar a saúde que é pública, a educação que é pública, as políticas de proteção social que dependem do imposto e esse estado de bem-estar social. Mas eu queria fazer passando para o Dão, queria perguntar uma coisa para ele, nessa linha também da cultura, né? A cultura sobre que as pessoas imaginam sobre os muito ricos ou sobre tributação no país. Imposto sobre grandes fortunas virou um palavrão. E tem uma reação que é assim, mas a França desistiu, ficou um tempo, tinha e não tem mais. Ou então fala o seguinte, vai fazer imposto sobre grandes fortunas, o dinheiro vai sair do Brasil, eles vão colocar o dinheiro fora do país para não ter que pagar esse imposto. Eu fico pensando muito sobre a fortuna que são os latifúndios, né? Esse pessoal vai colocar os latifúndios num avião e mandar o latifúndio para algum outro lugar para poder tirar o latifúndio do Brasil, que é uma coisa que na minha cabeça não parece não fazer muito sentido. Como é que você vai tirar as grandes propriedades rurais, por exemplo, que parte dessas grandes heranças, bens imóveis no Brasil? Então eu queria passar para o Dão perguntando isso para ele, quer dizer, faz sentido? É um imposto que não funciona? Deixa eu acrescentar, deixa eu entrar, Dão, complementar esse negócio, tá? Eu tenho aqui, para ver que estão soprando ventos novos, tá? O Financial Times, editorial do Financial Times, tá? As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, exatamente imposto sobre a fortuna, terão que estar presentes na composição. Isso é o Financial Times. Porque chegou a um nível tão absurdo de desigualdade e de gente improdutiva que esse negócio está simplesmente na mesa de discussão atualmente. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Estar aqui, Camilo, e obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar essa mesa virtual, né, com o professor Ladislau e com a Vânia. Bom, eu gostaria de dizer inicialmente que o imposto sobre grandes fortunas não deveria existir. Na verdade, a gente não deveria estar querendo instituir um imposto sobre grandes fortunas, porque a gente não deveria ter essas enormes fortunas, né? Eu diria que o imposto sobre grandes fortunas ele decorre hoje e decorreu lá em 1988 também, quando ele foi previsto pelos constituintes, mas hoje especialmente ele decorre de uma contingência, e a contingência que ele quer resolver é uma doença profunda porque passa o país, que é a enorme desigualdade social. Então, o que nós estamos tentando corrigir ou tentando criar, transformar o imposto sobre grandes fortunas é num remédio. Queremos transformá-lo num remédio, né, necessário neste momento para corrigir essa profunda desigualdade social pela qual estamos passando. Que não é de hoje, mas está se aprofundando. Nos últimos 2 anos, a quantidade de pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza e do nível de miséria, né, da linha da miséria, aumentou.
Nós temos mais de 55 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E a pobreza não é um problema, a pobreza é uma consequência exatamente da enorme concentração de riqueza. O problema está lá na enorme concentração de riqueza. E aí, contra este problema, queremos aplicar um remédio, que é o remédio do imposto sobre grandes fortunas. Claro que ele não é um imposto, eu diria, mais adequado no longo prazo. E é por isso que muitos países europeus acabaram, ao longo do tempo, abrindo mão de aplicar esse tributo, porque já cumpriu o seu papel no momento histórico que ele tinha que cumprir. Ele não é, ele não é um imposto de grande longevidade, porque ele visa exatamente o efeito extrafiscal, este efeito que o professor Ladislau nos coloca, né, da importância de usar a tributação para estimular o capital produtivo e desestimular o capital preguiçoso, né, o capital que não produz nada, ou a simples acumulação de riqueza. Também o imposto sobre grandes fortunas tem essa função, ou seja, desestimular a grande concentração de patrimônio e de riquezas. Para ter uma ideia, né, aproveitando até o que foi colocado antes pelo professor Ladislau, os 5 bilionários brasileiros, não sei se todos sabem, mas são os maiores bilionários, é o Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, o Marcel Herrmann, Alberto Sicupira e o Eduardo Saverin. Esses caras, 5 pessoas, têm mais riqueza do que a metade da população brasileira. Do que 110, 125 milhões de pessoas. Eles, 5 pessoas, têm mais riqueza do que todo mundo. E eles acumulam 85 bilhões de dólares. Multiplica por 5, taxa do dólar, dá 400 e pouco, divide por 5, dá 85 bilhões de patrimônio médio, né, de cada um. O que uma pessoa faz com 85 bilhões de reais de riqueza? Quanto que ela usa disso para viver efetivamente, né? Imagine uma alíquota desses aplicada sobre 5 pessoas, do universo todo. Nós temos 210 milhões de habitantes, pega 5 pessoas e aplica uma alíquota de 1,5%. Dá 6 bilhões de arrecadação. Para ter uma ideia do que é 6 bilhões de arrecadação, significa o seguinte: o custo de um tratamento intensivo de UTI, a Covid agora, da pandemia, o custo total dá 4 mil e poucos por dia, o custo total dá em torno de 45 mil. Isso aí tem dados, né? O custo médio na rede pública em torno de 45 mil, uma internação necessária em UTI para tratar da Covid. Para a pessoa entrar, fazer todo o processo e sair, e depois continuar o tratamento. Este período custa 45 mil. 6 bilhões pagariam o tratamento para 140 mil pessoas. Nós temos 30 mil mortes. Né, mais de 30 mil mortes. Nós teríamos, com 5 pessoas, uma capacidade de resolver o tratamento para 140 mil pessoas na parte mais cara do tratamento, que é o tempo de UTI necessário para tratar da Covid. Então, só para ter uma ideia do que representa isso, né, em termos de valor. Agora, indo para a tua questão, a questão que tu coloca. Está falando de qual percentual, Dão? Dessas pessoas? Eu estou falando de 5 pessoas. 5 então, mas pessoas. E qual percentual de taxação? 1,5%. 1,5%. Imagine o que é 1,5% numa fortuna de 85 bilhões. Para a pessoa, 1,5% não vai deixar ela menos rica, ela vai continuar rica, vai continuar bilionária, ela vai continuar fazendo tudo o que ela sempre fez. Agora, mais de 140 mil pessoas podem sobreviver. Ou morrer. Né? Quer dizer, o que não muda nada para alguns, para outros significa morrer, viver ou morrer. Esta lógica, ela não se sustenta, ela não tem como sustentar essa profunda desigualdade em que o que não faz nenhuma falta para alguém representa o direito de viver ou de morrer para muita gente. Isso não tem o menor sentido do ponto de vista humano, né? Por isso que eu acho que a pandemia, essa tragédia humanitária que estamos vivendo agora,
ela nos coloca diante de um dilema importantíssimo do ponto de vista humanitário. Este modelo de organização da sociedade, ele não é sustentável, ele não anda, ele não se consegue sustentar, né? Por que se cria esta esse grande marketing, né, em torno de tributos, que as classes mais ricas se organizam para convencer os mais pobres que pagar tributo é ruim, que o imposto é um roubo, tudo isso faz parte. Na verdade, isso aí tudo é uma disputa por um modelo de Estado que significa exatamente a divisão da renda social produzida. A gente produz 7,3 trilhão por ano, é isso que nós produzimos, e a disputa é quanto disso vira políticas públicas, quanto disso vira salários e quanto disso vira lucros para os grandes capitalistas, para essas 5 pessoas, ou para mais 200 e poucas pessoas, que nós temos 206 bilionários no país, né? Bom, nós somos o país, nós somos o 7º país com o maior número de bilionários do planeta. Somos a 8ª economia, 7º país com o maior número de bilionários. Mas em termos de riqueza per capita, de PIB per capita, nós estamos lá na posição 65 a 70. O que significa que nessa posição 65 a 70 de PIB per capita, nós nunca poderíamos estar na 7ª posição de número de bilionários, né? Nós deveríamos ter uma distribuição maior dessa renda e talvez a gente não devesse ter nenhum bilionário no país. E é por conta do fato de que nós somos um país de riqueza média, mas rico, né? De riqueza na média do planeta, e porque nós temos uma enorme concentração de riqueza, que esta contingência faz necessário e urgente que a gente tribute essas altas rendas e essas altas riquezas. E eu queria só pontuar na tua questão, na questão que tu coloca, que sempre que se fala de imposto sobre grandes fortunas, no imposto sobre grandes rendas, no imposto sobre grandes patrimônios, ou seja, aqueles tributos que vão atingir uma quantidade muito pequena de pessoas, mas pessoas que são muito ricas e poderosas, né, são esses poderosos dos senhores, né, que historicamente, como a Vânia coloca, eles vêm se reproduzindo historicamente até chegar nos dias de hoje. Sempre que se fala disso, começa toda uma campanha no sentido de tentar desqualificar a proposta. No sentido de dizer, as fortunas vão fugir, os ricos vão embora, a riqueza vai embora, vai acabar os investimentos, vai acabar os empregos e todo mundo vai sofrer. Então, este é o discurso, né? Eu lembro que, algum tempo atrás, antes ainda do atual governo do Equador, no governo do Rafael Correa ainda, se propôs lá um aumento de alíquota, um aumento bastante substancial da alíquota do imposto sobre heranças. E era sobre grandes heranças, não era sobre pequenas heranças, era sobre grandes heranças. Então, sobre grandes heranças, teria um adicional de alíquota do imposto sobre heranças. A população mais pobre do Equador foi para as ruas para combater a proposta, que ninguém aguentava mais tributos, né? Ninguém ia pagar. Ou seja, quem iria pagar era a população mais rica, e essa população mais rica não estava nas ruas. Elas apenas convenceram todas as pessoas de que ninguém aguentaria mais tributos, né? Então vejam como se constrói toda uma narrativa em cima da defesa de um modelo que garanta sempre uma fatia maior da riqueza produzida para grupos minoritários de mais poderosos. Sempre se constrói isso. O outro lado é que precisa se organizar, ou seja, aqueles que historicamente vêm pagando mais tributos, que no Brasil mais de 60% da carga tributária ela é paga sobre o consumo, e sendo paga sobre o consumo, ela afeta mais as populações mais pobres, tá certo? Então, essas pessoas que sempre pagaram mais os tributos e que sempre financiaram as políticas públicas e que dependem das políticas públicas na maior parte das vezes, essas pessoas precisam de alguma forma se organizar para transferir parte da sua carga tributária para o andar de cima. E a única forma de transferir parte da tributação para o andar de cima é tributar patrimônios, grandes riquezas, e tributar altas rendas. É preciso corrigir o imposto de renda para tributar altas rendas.
No início eu falei que o imposto sobre grandes fortunas não deveria existir, realmente não deveria. A gente deveria ter cumprido o que diz o artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º diz que nós temos que reduzir, erradicar a pobreza, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades. Faz 31 anos que tem esse comando. Se nós tivéssemos cumprido esse compromisso dito na Constituição, hoje nós não estaríamos falando de imposto sobre grandes fortunas. Não estaríamos falando. Nós estamos falando hoje da necessidade de criar um imposto sobre grandes fortunas e de aumentar a tributação sobre as altas rendas, justamente porque aquele compromisso assumido em 88 não se cumpriu. Se reduziu as desigualdades, sim, mas se reduziu as desigualdades às custas de financiamento predominantemente feito pelos setores mais pobres da sociedade. Os próprios setores mais empobrecidos é que financiaram a redução das desigualdades e financiaram o bem-estar até hoje. Está na hora dos mais ricos entrarem na equação. O capital vai fugir? Passou da hora. Ele vai fugir? Não, ele não vai fugir. Não vai fugir porque em tudo que é país, a tributação sobre renda e patrimônio é mais alta do que aqui. Todos os países. O Brasil é um dos países que menos tributa patrimônio e renda. Por causa de uma alíquota de 1,5%, de 0,5% até 1,5%, sobre patrimônios excedentes a um determinado valor, nós estamos falando de valores de 10 milhões, quem tem mais de 10 milhões pagaria o imposto. Mas pagaria sobre o que excedesse a 10 milhões. O que quer dizer, se a pessoa tem 15 milhões em riqueza, é bastante, né? 15 milhões, ela pagaria 1%, 0,5% a 1,5%, depende da faixa, sobre 5 milhões e não sobre 15. 10 milhões ela tem garantido sem nenhuma tributação. Quer dizer, essas pessoas que têm 15 milhões vão mandar para fora o dinheiro se o dinheiro está aplicado em imóveis, em casas, por causa de 1,5%? É muito pouco provável que isso aconteça. Claro que o fluxo financeiro vai acontecer. Pessoas que têm contas aqui e aplicações não produtivas aqui, estão vivendo de renda aqui, esses vão botar o dinheiro talvez em outro lugar, mas vão receber menos juros em outros lugares, tá certo? Aqui os juros são muito altos, quer dizer, ele vai abrir mão da rentabilidade que ele tem aqui para poder fugir, mas ainda assim o projeto que estamos propondo, né, nesse coletivo da Reforma Tributária Solidária, que é coordenado pelo professor Eduardo Faiani, que participa o Instituto Justiça Fiscal, a Anfip, a FENAFISCO e mais os auditores fiscais pela democracia, e mais várias entidades estão participando desse projeto. Este projeto está propondo um imposto sobre grandes fortunas com várias amarras. Amarras quer dizer, a pessoa tira o dinheiro do Banco do Brasil e coloca no Banco de Boston. Não tem problema, ele mora aqui, esse patrimônio vai ser alcançado também. Não interessa onde esteja o patrimônio. Ele é residente brasileiro, ele paga o imposto sobre grandes fortunas que ele tenha no mundo inteiro. Interessa onde esteja a fortuna. Não adianta levar embora, né? E outros mecanismos também estão sendo pensados para evitar esses planejamentos. Agora, dizer que vai fugir... Inclusive a evasão, né? Tirar o dinheiro também pode ter um custo. Se tem um custo, tudo isso tem custo, né? Usar o argumento de que os países... Olha, em 1990, 12 países na Europa tinham imposto sobre grandes fortunas. Agora nós temos 4 países com imposto sobre grandes fortunas. Mas nós temos que analisar os ambientes, né? Por exemplo, a Europa, o nível de desigualdade é extremamente menor do que aqui. Em vários países não se justifica mais imposto sobre grandes fortunas com a função de diminuir desigualdades sociais. Agora, no Brasil, na verdade, é imperativo que tenhamos, né? Porque não se pode suportar esse nível de desigualdade que nós temos. Nós somos um dos 10 países mais desiguais em concentração de terra. Nós somos o primeiro país do mundo em desigualdade de concentração de terra, em concentração de terra, na verdade, né? Em distribuição de terra. Quer dizer, esse nível de desigualdade que nós vivemos, mais associado com a pandemia, que escancara a desigualdade de uma forma extremamente violenta, né, quando são os mais pobres, são os negros, são as mulheres que mais morrem por conta da pandemia, porque são justamente essas classes que não conseguem se proteger, né, e não são protegidas pelo Estado. Bom, essa contingência da desigualdade e a contingência da pandemia torna hoje imperativo que se cobre tributo sobre altas fortunas. E imperativo também, talvez muito mais importante, que se cobre imposto de renda sobre as grandes rendas do país, né, que são subtributadas
pelo menos desde da metade da década de 90, as grandes rendas não pagam mais imposto de renda por conta da isenção dos lucros e dividendos. Odão, depois eu quero, inclusive, ver com a Vânia sobre esse assunto que você falou, de que, para que a conta chegue no andar de cima, precisa mobilizar quem é mais prejudicado por isso, né? E todos os cálculos que eu tenho acompanhado, essas contas, o Brasil tem esse modelo em que tributa muito o consumo. E, de novo, mulheres, negras e as classes sociais mais pobres são mais prejudicadas nesse tipo de imposto sobre consumo, né? Que as pessoas que gastam tudo que ganham, né? Que não conseguem guardar. Queria passar para o Ladislau, viu, Ladislau, para você comentar isso, mas eu quero já colocar uma pergunta aqui que mandaram aqui para você. Eu vou ler duas aqui, ó. A Sônia perguntou o seguinte, a Sônia comentou que, além disso, devemos taxar os lucros e dividendos que não pagam impostos. E o Paulo Gil Introini falou assim, professor Ladislau, não estaria o chamado capital produtivo fortemente imbricado com o circuito improdutivo? Gente, eu queria primeiro pedir desculpa com o seguinte, né? O Camilo está sabendo, eu tenho aula em seguida, tá? E eu vou ter que cuidar dessa outra parte, né? Agora, eu não ficaria, evidentemente, no imposto sobre grandes fortunas, né? É a lógica do sistema tributário que deve favorecer redução das desigualdades e favorecer as atividades produtivas. O casamento disso pode se dar com diversas arquiteturas tributárias que a gente vai encontrar em vários países, qualquer especialista em tributação acompanha, sabe esses vários modelos, não há grande complicação. O problema é o travamento generalizado, e aí o Dão veio muito forte, né, com as narrativas que se criam nisso, nessa mobilização. Nós precisamos de uma sociedade mais informada sobre os sistemas tributários, sobre o sistema financeiro. Sem isso, a gente simplesmente não avança. A isenção de lucros e dividendos distribuídos é simplesmente um negócio vergonhoso, né? Isso foi um presente que o Fernando Henrique Cardoso deu para os grandes grupos financeiros em 1995, né? Foi uma lei aprovada em 26 de dezembro de 1995, eu imagino quanta gente tinha no plenário quando se aprovou uma lei no dia 26 de dezembro. Faz parte das nossas políticas, né? Mas, basicamente, nós temos que equilibrar imposto sobre herança. Desses 206 bilionários, você tem uma série de jovens que herderam um monte de bilhões, nunca produziram rigorosamente nada. Deixa os caras contribuir também, fazer a parte deles, né? Então, tem imposto sobre a herança, tem imposto sobre a terra improdutiva, né? Na Europa é muito forte, tá? Se você não produz, você te lasca um imposto, ou você produz ou vende para quem vai produzir. Quer dizer, você vai ter o imposto sobre o capital parado, que é extremamente importante, não é só lucros e dividendos, né, mas esse acúmulo, a lógica é a mesma, entende? Quando o cara vê que o capital dele começa... O Thomas Piketty avança muito nisso, né? Que o capital dele está diminuindo, que tem que pagar imposto, ele vai produzir. E o negócio da fuga de capitais não é só assim, porque se você restabelece um pouco de justiça social, vai ter mais consumo na base da sociedade, vai ter mais atividade econômica, o país volta a crescer, pode ter certeza que os capitais, se não forem os mesmos que voltam, serão outros que vão vir. Nós temos que fazer a economia crescer. Então, esse argumento é bastante absurdo, né? Esse negócio do bilionário dizer, olha, se eu tiver que pagar imposto, eu vou embora. Isso aqui é de uma infantilidade. Ainda mais que, atualmente, está uma guerra mundial para começar a tributar um sistema integrado, né, chama BEPS, está sendo negociado na OCDE, né, porque tem esse desajuste, né?
o dinheiro, um sinal magnético, roda no planeta e os bancos centrais são, e as nações e os sistemas tributários são nacionais. Então, eles jogam um contra o outro e virou uma zona, né? Essa zona é muito clara a nível mundial, muito discutida, inclusive em Davos. Eu coloquei 40 minutos dessa discussão no meu blog, né? Está o ministro da Fazenda da França, está o pessoal da OCDE, os diversos coisas. Na realidade, virou uma zona, há um caos financeiro. Tá? E o mais importante é o seguinte, esse pessoal enriquece sem produzir. Ou seja, a legitimidade básica do sistema está travada, né? E isso é muito importante, porque quando a gente fala numa expressão você acha justo, pegue Amartya Sen, uma ideia de justiça, né? Pegue Rawls, enfim, isso aqui, a economia não são regras, leis, como da natureza, são regras do jogo, justamente, né? São pactos sociais, né? Então, nesse sentido, nós temos que repensar essa arquitetura, né? Nós temos propostas muito sólidas, organizadas pelo Eduardo Fagnani, para uma série de gente. Nós sabemos o que fazer, né? E mais, nosso problema não é econômico no Brasil. Eu queria lembrar que os 7,3 trilhões divididos pela população dá R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. Só reduzir um pouco a desigualdade dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável, não ter essa zona política, essa balbúrdia que se criou no país, né? E se cruza, evidentemente... Como é que é isso, Ladislau? Aham. Como é? Como que é os 7 trilhões aí que você falou? Você pega o nosso PIB, 7,3 trilhões, divide por 210 milhões de habitantes. Isso dá R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. Nosso problema não é econômico, só reduzir um pouco a desigualdade. Daria para todo mundo, todas as casas terem R$11.000, entendi. Isso aí. Não vai ter R$11.000, mas reduz um pouco, quer dizer, tá? Eu imagino que as dondocas aí, ou os dondocos do Morumbi acharem, meu Deus, viver com R$11.000, né? Pois olha, para o grosso da população brasileira, viver com R$11.000 seria simpático, certo? Ver as coisas. Estão vivendo com R$600. Ladislau, mas aí você quase chegou lá. O problema não é econômico, o problema é político. Exato. Eu acho que é muito importante que todos vocês... Não adianta estudo, gente. Vocês vão quebrar a cabeça, fazer todas as contas, e não vai dar certo. Vocês têm que admitir que a análise que vocês fazem, que é super bela e necessária, elas têm um limite. Isso aqui tem racismo. Estou falando de 57% da população, 55,7% da população é negra, e a elite desse país não quer nem que a gente ganhe 3 no chão. Se não se compreender essa base fundamental de como patrimonialismo, escravidão se reproduz, é muito difícil. Você falou dos países, olha, eu morei no Canadá, saindo do Canadá eu fui para a Holanda, não há a menor chance de se compreender, é alguma coisa constitutiva da sociedade brasileira que não permite, que se formou, que se orientou, que sustenta nesse momento com racismo, que não quer essa parcela da população sobrevivendo. A ideia é que nós, negros, desaparecêssemos. Não deu certo. Digamos que importou pouco, migrante europeu não funcionou. Então, se a gente não trouxer uma dimensão que é a profunda desigualdade étnico-racial no Brasil e a impossibilidade politicamente fazer que um grupo da população ascenda, que tenha o mínimo de dignidade,
Não vai dar. As revoltas e as riots nos Estados Unidos agora, um pedaço do assunto é esse assunto, eles são 13% da população. Só falam de violência policial e ela é fundamental, ela é pior. Isso, eu vou lhe dizer, são 400 mil homens e mulheres mortos, homicídios, entre 2007 e 2017. Na escravidão, Anclau, nós éramos mais bem tratados. Nós éramos capital, não é louco de fazer uma coisa dessa. Então, nós temos um problema ideológico. Se a gente não discute esse problema ideológico, que é político, não se trata de fórmula. 5, a gente vai fazer a conta, que é por conta de... Seriam salvos, a sua vida. Não existe essa preocupação com a vida de uma parcela considerável. Foi decidido ideologicamente assim. Por quê? Porque esse grupo precisava desaparecer. É profundo. E todos nós, na nossa análise, na ciência política, vamos precisar enfrentar um dilema que não é americano, é brasileiro. Está na raiz. Eu sempre digo que deve ter alguma coisa muito estranha num país em que o mais rico mora na Suíça. E começou a trabalhar depois dos 40, mas nada mais típico. E a gente pode acreditar que essas pessoas estão andando nas ruas como a gente anda, essas pessoas têm profundo desprezo sobre essa terra. Darcy Ribeiro tinha completa razão, existe uma concepção que nós precisamos de verdade, é compreender esse país naquilo que ele tem de profundo e de reprodução da escravidão. A desigualdade, ela tem essa origem política forte, por poder, porque tem um grupo que ele se acha eleito. Ontem, pasme, teve uma conferência virtual com alguém. Aqui é tão louco que eles recuperam príncipes para dizer que numa padaria, o dono do padeiro, ele é um monarca na padaria. Pensa que loucura. Mas esse é o país. E eu acho que a gente desinforma demais o pensamento social brasileiro quando a gente não reconhece que é uma intencionalidade que essa escola, que eu financio, tem um cargo horário de 4 horas, que a gente não tem a água, porque a precariedade da política pública, o Estado não funciona, porque para a mesma coisa da ideia de que você não pode tributar porque eles vão fugir, é que a ideia de que o Estado não funciona. Não funciona para essa parcela que o financia. Mas para a parcela que ou sustenta politicamente, ele nunca deixou de funcionar e funciona muito bem. Então, a gente precisa... Eu trago com veemência esse ponto, porque o mais comum de se argumentar na atualidade no pensamento de esquerda é que esse debate sobre a questão racial, sobre o racismo, da ideologia, o racismo como ideologia, é uma questão identitária. Olha, seria ótimo que fosse, que estava resolvido, mas ela não é. Ela é de uma estrutura de pensamento de poder. Rolou uma foto, entre ontem e hoje, do Magistrados em São Paulo. Acho que o Lewandowski está no meio. Todos de toga, por suposto. Todos brancos. Gente, na boa, no século XIX era mais interessante. Porque havia um grupo de população mestiça que transitou na monarquia. Na república não deu. Então, o meu papel aqui é refletir sobre quais são as forças políticas que nós vamos movimentar para travar esse debate. Por quê? Não se quer redistribuição de renda nenhuma. Não é qualquer uma. Nós, do movimento negro, lutamos durante 10 anos, sozinhos, para ter
políticas de ação afirmativa na universidade. Do ponto de vista objetivo, depois de 120 anos de abolição, a representação mais concreta de alguma redistribuição de renda. Certo? O cidadão menino começou na escola pública, passou, né, primeiro grau, segundo grau. A coisa mais óbvia do mundo seria dizer, bom, se eu financei, e sobretudo o dinheiro, o tributo dos meus 5 quilos de arroz, é que eu tenha, nesse momento, o ingresso dele na universidade, porque, por suposto, o retorno é muito maior, pois que é o meu investimento. Teve até manifesto de intelectuais contra as cotas na universidade. Sem dúvida. Parece até que aqui está sobrando médico, dentista, geólogo, enfermeiro, falta tudo. Um país, só para terminar, um país que tem um problema, um país em que apenas 15,5% dos homens brancos maiores de 24 anos têm graduação, está fadado ao insucesso. É muita distorção, não é desigualdade, não. É a desigualdade, a gente descobriu, é a assimetria. É a produção exemplar da hierarquia. Porque essa é que a gente precisa discutir. Na superfície, a gente tem falado de desigualdade. O movimento negro tem falado de hierarquia. A hierarquização da sociedade que produz um pensamento em que a gente pensa tudo certo, lindo, e não funciona. Por que não funciona? Porque ela tem que funcionar para uma grande maioria e não há nenhum interesse. Porque essa maioria é gente que tem um passado, uma cor, uma boca, um cabelo. Aí ela depois virou uma vizinhança suspeita. Uns modos diferentes. Você não conhece de quem elas são as amigos, então nós temos um complexo cultural que se transformou em político. Eu não queria monopolizar, só queria dar um... Vânia, eu não estou... Não é contradição entre um e o outro, tá? Quando eu explicito que nós temos dinheiro o suficiente, é justamente para mostrar que o problema é político, o problema não é... Isso, estou concordando. Como você falou, o problema é político. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu peço desculpas, eu tenho que tocar, eu tinha me comprometido entre as 7 e as 8. Muito legal, Camilo, obrigado, Dão, muito legal. Você sabe o que é? Esse trabalho que a gente faz através dessas lives, essas coisas, webinars, etc., como chamam isso, tem muita gente discutindo, tá? Eu tenho feito coisa, por exemplo, com a Rede Emancipa, tinha 3 mil pessoas assistindo. Certo? Sabe o quê? Nós somos isolados, mas estamos mais conectados que nunca. Sim, tempo todo, né? O tempo inteiro. Isso é muito positivo. Gente, eu queria recomendar, peguem meus livros que ajudam, e eu preciso da minha aula, gente. Eu sou uma pessoa cega, eu sou um profissional, eu sou um professor. Olha, o Dão tem leituras, gente. Fica só um pouquinho. Fica só mais um pouquinho que a gente já vai encerrar mesmo, porque a gente também teve problemas de transmissão, mas a gente está 1h15 já aqui. A gente vai ter que encerrar. Eu queria só perguntar uma coisa que perguntaram aqui para o Dão, mas para o Dão ser rápido, que é assim, primeiro que eles perguntaram quantas pessoas seriam tributadas com o IGF? E como é que está isso no Congresso? Existe um projeto na PEC 45? Como é que tem alguma... Camilo, eu vou fugir, me desculpe, tá? Porque vai se prolongar a discussão e eu tenho que equilibrar as coisas. Gente, Vânia, muito bom te... Também, professor! Olha, incrível isso. O senhor não tem ideia de quantas décadas. É verdade. Não, sim, olha, se duvidar, eu tenho um livrinho. Esse aqui vale a pena, viu? Já vi hoje. Tudo de bom, gente. Não, se eu olhar, eu vou achar. Se eu olhar lá, eu vou achar. Beleza. Vou achar e vou fotografar. Obrigado, Ladislau. Tudo de bom. Até mais. Tudo de bom.
Bom, aproveitando a pergunta do Camilo, tentando ser rápido, né? E também não posso deixar de comentar um pouquinho sobre o que a Vânia falou, realmente muito profundo que coloca, Vânia. De fato, o que a gente tem é um grande problema político, sim, que não se resolve com pacto, se resolve com disputa e com disputa de hegemonia mesmo de sociedade, né? A ideia de que é possível convencê-los, nós temos que abandonar. Não existe isso, né? Existe um grupo de poder que precisa perder poder. E para isso acontecer, o outro grupo precisa adquirir poder, né? Então, o que a gente precisa construir em cima destas discussões, né, de discriminações, de desigualdade, do racismo, enfim, todo esse conjunto, ele vai, de alguma forma, deve nos permitir, né, uma organização de população e de massa que consiga fazer frente a um poder histórico constituído, que não é convencendo eles que a gente faz isso, né, é realmente disputando. Bom, a questão projetos. Nunca tivemos tantos projetos de imposto sobre grandes fortunas como agora, né? Essa discussão sobre o imposto sobre grandes fortunas está permeada, o Congresso Nacional tem vários projetos sendo discutidos. Tem alguma chance de andar? Depende de como se vai construir a pressão política, né? Eu digo o seguinte, o mais importante, eu concordo com o Ladislau a esse respeito, o mais importante é a gente voltar a tributar a renda, as altas rendas. Na Constituição, nós tínhamos 7 alíquotas do imposto de renda da pessoa física, e no ano seguinte da Constituição baixou para 2 alíquotas. Nós tínhamos uma alíquota máxima de 45, no ano seguinte da Constituição, em 89, a alíquota máxima ficou 25. Em 1995, os lucros e dividendos se tornaram isentos. Com isto, a alta renda começou a ficar subtributada no Brasil. A renda da pessoa física, de quem ganha mais de 300 mil por mês, ele tem 70% da renda dele isenta. Ou seja, ele tributa só 30%. Quem ganha mais de 300 mil por mês. Por isso que a fortuna se acumula. Por isso que a riqueza se acumula tanto. Porque a gente não tributa a renda quando ela é produzida. Bom, o imposto de renda no Brasil, da pessoa física, ele representa 2,4% do PIB. Na OCDE é 8,5%. A gente precisa modificar a estrutura do imposto de renda. A gente não pode transformar o imposto sobre grandes fortunas como sendo a panaceia. Ele é extremamente importante porque ele corrige concentração histórica. Ele corrige uma acumulação histórica. Ele tenta desconcentrar o patrimônio para que esse dinheiro possa ser rapidamente aplicado na base da sociedade. Como eu falei, 5 pessoas pagando 1,5% poderia salvar 140 mil vidas. Claro que não é tão simples assim a conta, mas é fácil de encontrar os números, né? Nós temos um estoque de riqueza muito grande, que é o estoque de riqueza das classes mais ricas da sociedade. Esse estoque de riqueza é subtributado, não é tributado. Esse momento que vivemos hoje, nós temos que desonerar os mais pobres. Nós temos que reduzir a tributação dos mais pobres e, principalmente, reduzir a tributação das pequenas e médias empresas. E, para isso, nós temos que buscar dinheiro aonde? No estoque. Onde nós temos um estoque que está intocável historicamente, né? Tem que fazer isso. Esses projetos vão atingir quantas pessoas? A pergunta de quem estava assistindo ali, provavelmente algum colega, né? O projeto que está sendo encaminhado por esse grupo, que está sendo coordenado pelo professor Paiani, ele prevê que todas as riquezas superiores a 10 milhões de reais seriam tributadas pelo imposto sobre grandes fortunas. As alíquotas seriam 0,5%, 1% e 1,5%. Quantas pessoas têm mais de 10 milhões de reais em patrimônio? Pelas declarações do imposto de renda, são 60 mil pessoas no Brasil. 60 mil pessoas de 30 milhões de declarantes do imposto de renda. Dá 0,2% das pessoas que declaram imposto de renda. 0,2%. Essas pessoas, esse 0,2%, representam 0,03% da população brasileira. Veja que a gente está tratando de uma quantidade de pessoas muito pequena. Eles têm mais de 10 milhões de reais.
ou eles declaram mais de 10 milhões de reais. Tem muita gente que declara muito mais. A renda média desse pessoal aí é em torno de 2 milhões por ano, em torno de 800 mil por mês, tá certo? Renda. Se fosse verificar salário, seria a renda deles em torno de 800 mil por mês. Eles poderiam pagar 1%, 1,5%? Sim, poderiam. Em prejuízo, sem nenhum prejuízo para eles, tá certo? Bom, esse universo que a gente gostaria de tributar a grande fortuna agora neste momento. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ela não gastasse nem um centavo, ela levaria 850 anos para acumular 10 milhões. Só para ter uma ideia assim, da distância que essas pessoas estão da realidade do povo brasileiro, né? Então, seriam 60 mil contribuintes que pagariam um imposto equivalente a 40 bilhões de reais. Se 6 bilhões garante o tratamento de 140 mil pessoas, imagina o que a gente faz com 40 bilhões. Tá certo? 40 bilhões de um único imposto. Se a gente associar isso com a tributação das altas rendas, nós teríamos mais 150 bilhões de arrecadação, desonerando as rendas mais baixas. Ou seja, só em 2 ou 3 mecanismos tributários, nós conseguiríamos retirar do topo da pirâmide, onde tem muita riqueza acumulada, tirar dinheiro suficiente para garantir renda para as pessoas ultrapassarem essa tempestade da Covid, e garantiríamos, a partir dessa tributação, um modelo de saída da crise, que é o mais importante. O que a gente precisa disputar neste momento é como vamos voltar depois. Que Estado nós vamos ter depois? Vai ser um Estado que vai aprofundar as reformas de Estado mínimo, de austeridade e de congelamento de gastos, ou vai ser um Estado que vai retomar a construção da ideia do Estado de bem-estar, que foi brutalmente interrompida em 2016. Quer dizer, ou a gente recupera aquela construção que vinha acontecendo até 2016, agora, neste momento, mudando a configuração do sistema tributário, ou a gente volta a aprofundar todos os projetos minimizantes, reducionistas, minimalistas, né, e de privatização da saúde, de privatização da educação, de privatização da previdência. Quer dizer, esse modelo privatizador, ele vai voltar. A questão é saber, nós, sociedade, negros, homens, mulheres, LGBTs, índios, nós seremos capazes de juntar forças para disputar esse Estado ou não, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E eu penso que se a gente não se apropria de alguma forma do Estado como estrutura capaz de produzir distribuição de renda e de oportunidades para todos, a gente praticamente não consegue avançar. Então, o que a gente precisa é se organizar para fazer com que o Estado cumpra a sua função, né, de mitigar a enorme concentração e injustiças que o mercado produz. O Estado não tem que ser trabalhar no sentido do que o mercado produz, né? Ele tem que trabalhar no sentido de eliminar as mazelas que o mercado produz, né? As externalidades negativas que o mercado produz. Enfim, eu acho que é a fala final, né, Camilo? Muito obrigado pelo convite e dizer que o Instituto Justiça Fiscal está sempre nessa batalha, né? Esse projeto da Anfip, da FENAFISCO, de todas as entidades que estão participando junto, né, estão de parabéns. Eu acho que o trabalho é exatamente esse, é de estar em todos os momentos, todas as casas, em todos os locais, através das lives, e dizer, eu agradeço muito mais pela oportunidade de ter compartilhado essa live com a Vânia e compartilhado com o Ladislau. Muito obrigado. Também. Foi muito bom. Eu vou passar para a Vânia falar mais um pouquinho para ela encerrar também, mas eu queria só comentar, Vânia. Eu quero comentar uma coisa. Eu quero comentar uma coisa. Você falou sobre esse absurdo que é de chamar de pautas identitárias. Essas disputas e essas batalhas que são absolutamente estruturais e essenciais.
Eu queria só dizer que vocês, mulheres, negros, estão dando uma aula para a gente aqui, com ele não, em Minneapolis. E assim, eu queria te passar também para as suas considerações finais, mas dizer que é isso, que acho que é uma minha opinião sobre esse assunto. Depois eu termino. Você já sabe que eu vou convidar você para fazer uma fala na Coalizão Negra de Direitos, porque eu acho que vai ser muito importante. A coalizão é uma coalizão mesmo com 150 organizações, mas 150 organizações do movimento negro, né, e apoiadores. Nós acabamos de lançar um manifesto nesse domingo na Folha de São Paulo e no Globo, página inteira. Esse aqui, né? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Página inteira. Recomendo a todos que acessem o site, que é exatamente esse, né? Com racismo não há democracia.org. Lê o documento, enfim. Porque também não é uma convicção naqueles termos, né? Mas nós estamos absolutamente convencidos e convencidas que não haverá democracia sem que a gente possa enfrentar de forma profunda o racismo na sociedade brasileira. De alguma maneira, a gente precisa ter um processo de conciliação ou de reconciliação. Nós precisamos ter alguma coisa. Eu não costumo usar a palavra empatia, não é isso. Mas nós precisamos nos pensar como nação. E não podemos deixar que o debate sobre nação seja capturado da forma como está sendo capturado. Com um projeto conservador, excludente, com o pior de si, que é excluir a reflexão profunda sobre desigualdade, mas sobre o destino de país. Então, eu vou convidar você, Dão, porque para nós isso é fundamental, porque para nós o debate de classe é absolutamente insuficiente, ele é muito importante, mas pela nossa experiência, sobretudo política, no caso brasileiro, ele é insuficiente. Por quê? Porque tem uma marca da cultura de captura do Estado que não permite que nós possamos pensar um projeto como como nós estamos discutindo agora. Então, nós precisamos nos unir. Nós precisamos tocar entre nós as visões, porque é isso que vai convencer os nossos pares, porque eu concordo com você, nós precisamos disputar o Estado. Não há outra alternativa. E nesse momento parece ainda mais claro. Então, foi um prazer enorme. Não é aí é o debate identitário, que está muito... Veja bem, que constrangimento. Ou por ideologia de gênero. Há parte do pensamento da esquerda que também está sendo convencida que é identitário, e a direita tem certeza. Né? Sem contar que diz que isso é uma disputa na área da cultura, né? Ainda temos os elementos externos. Mas, de qualquer maneira, quando a gente introduz o debate racial, onde a gente tangibiliza por que há uma certa apropriação, quantas vezes nós falamos aqui em que de um ano ao outro se mudou por quê? Mudou porque havia pressão política interna das elites e tudo mais para sair de 5 para 2, e o tempo inteiro assim.
E eu acho que a troca de conhecimento, articulação e visão de mundo vai fazer muito bem a todos e todas nós. Então, eu também estou muito feliz, vou compartilhar e vou convidar. A minha questão agora é só de agenda, que o convite vai ser realizado, porque foi adorável, adorável. O professor também foi adorável. Muito obrigada. Gente, então, agradecer mais uma vez, Vânia Santana, o Ladislau Dalbor, que já saiu da sala mais cedo, que precisava ter aula, e a gente se estendeu, e Aldão Real, Pereira dos Santos também. Queria pedir para quem estiver acompanhando ainda aqui no YouTube que inscreva-se no canal para ser avisado das próximas lives, dos nossos vídeos. A gente também vai colocar os melhores momentos do debate de hoje, sem ser ao vivo, né, agora gravar, e chamar para seguir a gente, o Você Acha Justo, no Facebook, no Instagram, no Twitter, além daqui do Spotify. Você Acha Justo é uma campanha da sociedade civil por uma política tributária mais solidária, justa e sustentável. Tem o apoio da Anfip, da FENAFisco, das delegacias regionais do Sindifisco de Belo Horizonte, Brasília, Ceará, Curitiba, Florianópolis, Paraíba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Salvador, e do IJF, o Instituto de Justiça Fiscal, está aqui o Dão representando na live de hoje. Dizer que na semana que vem, só para eu encerrar aqui, eu queria dizer que na semana que vem a gente volta também na quarta-feira, um pouco mais cedo, vai ser às 5h30 da tarde, e a gente vai estar aqui com o Armínio Fraga, presidente do Banco Central, sócio fundador agora do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. A gente vai discutir aqui o tema da saúde e como é que a gente faz uma arrecadação melhor, com melhor qualidade, para turbinar o SUS e para cuidar das políticas de proteção social que a gente tanto precisa. E aí eu tenho que falar, Camila, aí eu vou ter que falar. Vidas negras importam, hein? Black Lives Matter. Eu vou só completar aqui a mesa da semana que vem, daí eu volto para você comentar. A gente vai estar com a médica de família e comunidade Júlia Rocha, que atua no SUS em Belo Horizonte e que tem um blog no UOL também. Não sei se você conhece, Vânia, que ela é negra, cantora de samba, excelente, participou do Voice Brasil um tempo atrás. E a gente vai estar aqui com a assessora da Rede de Justiça Fiscal da América Latina e Caribe, a Graziele Davi, que é especialista em orçamento público, mestra em saúde coletiva, consultora da Oxfam Brasil e também uma das autoras da proposta da reforma tributária solidária. Quer complementar mais alguma coisa, Vânia? Não, está ótimo. Foi ótimo. Vamos conversar aqui na quarta que vem. Obrigado mais uma vez, Vânia. Também, adorei. Muito obrigada. Boa noite a todas as audiências. Vida longa ao programa. Vamos nessa. Isso. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Valeu, Dão. Abraço, Camilo. Até mais.